Olá, tudo bom? Leandro Veríssimo falando aqui com vocês novamente e hoje eu vim falar sobre economia burra. 5 economias bem burras que todos nós já cometemos alguma vez na vida. Eu já cometi algumas delas e eu tenho certeza que você também. Mas antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho aqui para as notificações. Curta esse vídeo se você gostar do conteúdo, fique até o final e, claro, compartilhe essa informação se você gostar dela com seus amigos, com seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp. Passe essa informação para frente, tá certo? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! A primeira economia burra que todos nós cometemos é combustível barato. Se você tem carro, se você tem moto, você já deve ter cometido essa bobagem. Eu mesmo já cometi. A gente sabe que combustível aqui no Brasil, seja ele etanol ou gasolina ou mesmo diesel, ele não é um valor assim convidativo, mas todos nós sabemos mais ou menos o preço médio desses combustíveis na sua cidade. Então você deve saber o preço médio desse combustível na sua cidade, assim como eu sei mais ou menos o preço médio na minha cidade, que no caso é São Paulo. Pois bem, o que acontece é que quando a gente olha, às vezes tem aquele posto maroto, ele aparece ali para você, você não sabe a procedência direito e ele está com combustível bem mais barato que essa média de mercado. Isso é muito ruim. Por quê? Porque geralmente esse combustível ele é adulterado. Mas esse não é o maior dos problemas. O problema é que geralmente nós somos tentados a querer economizar esse dinheiro, principalmente naquele mês onde as nossas finanças estão um pouco desequilibradas, sabe aquele mês meio apertado de grana? Pois é, isso aconteceu comigo. Eu passava na frente daquele posto lá todos os dias, olhava aquele combustível bem mais baixo, e até que teve aquele mês que eu estava um pouco mais apertado e resolvi, por que não? Vou abastecer ali. Pois é, vocês imaginem o que foi que aconteceu. Eu mandei encher o tanque do meu carro, que era etanol, e quando eu já saí do posto eu já percebi que o carro já estava um pouquinho diferente. Ele começou a apresentar algumas falhas, o carro já não estava mais desempenhando da mesma maneira que vinha anteriormente, mas eu falei, não, isso aqui deve ser alguma coisinha, não deve ser nada demais. Pois bem, no outro dia eu fui andar com o carro e novamente o carro começou, aí sim, a falhar para lá e falha para cá, e eu não conseguia andar com o carro direito, toda hora ele estava falhando, às vezes ele chegava a desligar, morria, enfim. Quem já usou combustível adulterado sabe do que eu estou falando. O carro não chegava na temperatura, enfim, era terrível. Até que no terceiro dia, depois de eu ter abastecido, eu resolvi levar o carro no meu mecânico. Pois é, o meu mecânico fez aquela revisão marota, bem legal, olhou todo o sistema do meu carro e chegou na conclusão de que meu carro não tinha nenhum problema, não mecânico. Mas quando ele foi olhar o combustível, eu tive uma grande, mas grande surpresa. Aquele etanol que eu havia colocado naquele posto baratinho estava totalmente adulterado. A quantidade de água dele chegava a 30%, ou seja, eles colocavam água naquele etanol e por isso o meu carro não andava direito. Pois é, eu tive que abastecer o carro novamente, tirar aquele combustível ruim, porque aquilo podia inclusive causar um problema mecânico e eu ter que gastar ainda mais dinheiro. Eu já tive relatos de amigos que tiveram problemas mecânicos seríssimos por conta de combustível adulterado. Então, não faça essa economia. Essa economia realmente é uma economia muito burra e ela não vale a pena. Não caia nessa tentação. Só abasteça no posto de sua confiança e que geralmente vai estar com o preço mais parecido com a média da sua cidade. Então,
cuidado com isso, viu? A segunda economia burra, e essa é muito clássica, todos nós já cometemos alguma vez na vida, seja homem ou seja mulher, é comprar roupas baratas demais e sem qualidade. Isso é um clássico, tá? Isso acontece com roupas e também com calçados, vestuário e calçados. Por quê? Muitas das vezes a gente passa em algum lugar e tem aquela mega promoção naquela loja popular, às vezes de rua. Não que elas não tenham produtos de qualidade, tá? Muitas das vezes elas têm produtos de boa qualidade, mas geralmente não é o caso quando está muito barato. Aí você olha aquela peça de roupa legal, aquela camisa, aquela calça, enfim, aqueles shorts, aquela bermuda, aquele calçado e você vai lá e compra. Pois é, e aí o que acontece? Bem, na primeira lavada ela já começa a ter algum tipo de deformidade. E depois, na terceira ou quarta lavada, já está toda desbotada, já está toda esgarçada, ela já não se ajusta mais direito no seu corpo e fica uma droga. Ou seja, você comprou uma peça que aparentemente era barata, mas você não vai conseguir usar ela muitas vezes. Então, é uma economia burra porque o barato sai caro. Lógico, eu não estou falando para você aqui que você precise usar roupas de marcas, de grifes famosas, nada disso. Eu estou falando para você procurar peças de qualidade, sapatos de qualidade, porque isso é o ideal. Agora, se você for ficar procurando sempre peças muito baratas, sem qualidade, você vai acabar gastando mais, eu tenho certeza. Eu mesmo já cometi esse erro algumas vezes e me arrependi. Então, por favor, não cometa esse erro também, viu? O terceiro erro, e esse é bem comum, principalmente entre os homens, é a história do faça você mesmo. Sabe aquela história de acontece algum problema na sua casa, você precisa de um reparo, seja na parte de eletricidade, ou seja a parte de eletrodoméstico, alguma coisa e você inventa de querer consertar? Pois é, essa é uma economia que muitas vezes vai ser burra. Principalmente se você não tem expertise nisso. Isso também pode acontecer quando acontece assim de você ter um terno e você resolve lavar ele na sua casa, aquela peça de roupa que você precisa levar para a lavanderia porque precisa de um cuidado especial de um profissional e você acaba querendo fazer isso em casa. Eu mesmo já tentei lavar terno em casa e não deu certo. Então, não façam essas coisas. Cortinas também, sabe aquela coisa? Se você não sabe fazer, se você não tem expertise sobre aquilo, não inventa de querer fazer. É melhor você mandar para um profissional, para uma empresa especializada, chama um técnico se for algum problema em eletrodoméstico, eletroeletrônico. Se você não sabe mexer, não faça isso porque geralmente você vai acabar tendo problemas, vai piorar a situação e o reparo depois vai ser bem maior e você vai gastar muito mais dinheiro. Então, não faça esse tipo de economia burra, tá certo? A quarta coisa, e essa é bem clássica também, todo mundo já cometeu, mas algumas pessoas cometem isso ao extremo, é ficar aproveitando todas as promoções do supermercado. Sabe aquela história de ficar aproveitando tudo quanto é tipo de promoção do supermercado? Ou então melhor, tem gente que chega ao cúmulo de chegar assim no começo do mês, quando ela vai fazer aquela compra mensal, ela faz a lista dela e ela começa a pesquisar na internet. O que acontece? Ela encontra os produtos em promoção em vários mercados diferentes. Então ela vai lá e olha no supermercado, aí esse supermercado tem tais e tais e tais produtos em promoção. Aí o outro supermercado tem tais e tais e tais produtos da promoção. E aí ela vai vendo a lista dela. Quando ela vê, ela chega a... Tem algumas pessoas, eu já vi, em 4, 5 supermercados diferentes comprar só os itens em promoção. Essa é uma economia idiota. Por 2 motivos. Primeiro, porque você perde muito tempo mesmo. Você imagina você ficar se locomovendo aí
entre 2, 3, 4, 5 supermercados durante o dia. Você praticamente perde o dia inteiro. Se for num fim de semana, você praticamente perde o seu fim de semana ali, o seu sábado ou o seu domingo, se você for fazer compra nesses dias. A segunda coisa é que geralmente você vai gastar combustível, né? Você vai com o seu carro. Então, esse custo de locomoção vai acabar matando a sua economia que você fez em todos aqueles itens. E ainda tem mais um agravante, é que geralmente não compensa. Não compensa mesmo. Você vai ver que no final a diferença é muito pequena. Eu aposto com você que você pode ir num supermercado, seja ele qual for. A diferença, se você pegar a mesma compra, ela vai fazer pouquíssima diferença de um supermercado para outro. Porque os mercados eles usam produtos para chamar a sua atenção. Só muda mais ou menos o público dele. Mas, no geral, os produtos eles têm o mesmo preço. Só alguns que estão em promoção e aí eles compensam em outros que estão com maior valor. Então, assim, geralmente essa economia não vai fazer grande diferença você ficar andando por aí, gastando sola de sapato, gastando combustível do seu carro, gastando principalmente o seu tempo. Não perca o seu tempo com isso. Vá no supermercado que você gosta, um supermercado de sua confiança e faça a sua compra. Pegue a sua lista e faça lá. O que tiver em promoção, você aproveita, o que não tiver, você compra. Mesmo assim, eu garanto para você que a diferença vai ser bem pequena, tá certo? E a quinta coisa, e não menos importante, que é uma economia que eu também considero uma economia burra, e eu já expliquei isso para uma série de pessoas, é economizar com a diarista da sua casa. Sabe aquela história de você falar assim, não vou pagar uma diarista, não vou ter uma empregada? Pois bem, eu concordo que muitas das vezes você nem precisa de uma empregada. Eu, por exemplo, moro, junto com a minha irmã, enfim, moramos só nós dois na mesma casa e nós não precisamos de uma empregada o tempo todo. Porém, uma diarista faz total diferença. E sabe qual que é o problema dessa economia? É que você pega o dia da sua folga e vai limpar a casa. E a última coisa que eu garanto que você não vai querer é ficar limpando a sua casa no dia da sua folga. Então, paga uma diarista, não precisa ser muitas vezes assim na semana, às vezes uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Eu mesmo utilizo uma diarista a cada 15 dias, ela vem, limpa a minha casa, deixa tudo bonitinho, deixa tudo arrumado e depois, durante esses 15 dias que ela não vem, a gente vai fazendo só uma manutenção. Por quê? Porque você vai estar sempre com a casa limpa, sempre com a casa arrumada e você não vai ter esse problema de ter que ficar limpando a casa, né? Fazendo toda aquela faxina no dia da sua folga. Isso é um problema muito sério, tá? Então assim, ao invés de você economizar com a diarista, paga a sua diarista e no dia da sua folga, vai estudar alguma coisa, vai procurar uma renda extra, vai fazer alguma coisa mais útil aí, alguma coisa bacana para se desenvolver e para ganhar mais dinheiro, para não precisar ficar fazendo esse tipo de economia, certo? Eu acho que é muito mais vantajoso você pegar o seu tempo, esse tempo que é o bem mais precioso que nós temos, e ficar simplesmente limpando a casa porque você não quer pagar uma diarista ali, uma empregada. Então não vale a pena. Na boa, se você faz esse tipo de economia, se você pode pagar uma diarista, pague uma diarista e vai utilizar esse tempo da melhor forma possível, tá certo? Então essa é a quinta economia burra que nós cometemos. Então era isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você compartilhe esse vídeo, curta ele, tá? Se inscreve aqui no canal, não deixa de se inscrever porque isso é muito importante, tá? Esse é um vídeo que eu fiz para vocês. Comenta aqui embaixo se você já cometeu alguma dessas economias burras, cite outras também. Se você quiser, também pode dar sugestões para novos temas, porque isso ajuda bastante também aqui no desenvolvimento do canal, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.